Evangelho, segunda-feira da 7ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se pode fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 7ª semana do tempo comum. Hoje, memória facultativa de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja nos entrega a continuação do 9º capítulo do Evangelho de São Marcos, juntamente com a memória dos 2 irmãos videntes de Fátima, Francisco e Jacinta. E olha que grande tesouro a Santa Liturgia nos reserva hoje, porque juntamente com a memória dessas duas crianças que tiveram a ocasião de receber por todos nós as palavras de Nossa Senhora de Fátima, o Evangelho nos fala a respeito da fé e da oração. E eis aqui 2 testemunhos que estão intimamente ligados a São Francisco e Santa Jacinta, que com uma fé ardente, amparados e iluminados pela intercessão e pela presença da Virgem Maria, aprenderam a rezar e incessantemente empenharam suas vidas em oração e em penitência pela conversão dos pecadores. Desde o momento em que tiveram um encontro com a Virgem Maria, no dia 13 de maio de 1917, Francisco e Jacinta se deixaram conduzir pela Santa Mãe de Deus, se deixaram instruir pela Santa Mãe de Deus e se tornaram 2 colossos da oração. Não abandonaram
mais o Santo Rosário de suas mãos. E a meditação na paixão, morte e ressurreição do Senhor, a meditação na vida de nosso Senhor, passou a ser perene em seus corações e ocupou todo o tempo de suas breves histórias de vida. Morreram ainda pequeninos, poucos anos depois. Em 2019, Francisco, em 1919, Francisco, no mês de abril, e Jacinta no ano seguinte, exatamente no dia 20 de fevereiro de 1920. Dessa forma, se celebra no mesmo dia, que é o dia de hoje, a festa, a memória dos dois irmãos. E hoje no Evangelho, queridos irmãos e irmãs, Jesus desce com os discípulos da montanha, depois da transfiguração, e encontra aquela confusão, aquele falatório. E os discípulos dos fariseus contrapõem-se aos seus discípulos. E eis que, do meio desse falatório, depois da pergunta de Jesus, aparece esse pai, que traz com angústia e dor a necessidade de seu filho até os discípulos. Senhor, eu lhe procurei, mas o Senhor não estava aqui. Então confiei aos seus discípulos a vida de meu filho que estava sofrendo. E os discípulos, constrangidos, porque não tinham conseguido expulsar aquele espírito impuro, aquele demônio que atentava contra a vida daquela criança e procurava de todos os modos e maneira destruí-la. E Jesus então começa aqui um diálogo. Primeiro faz um discurso em relação à pouca fé de todos os que estão ali. Porque ao falar da geração, Jesus não se refere somente aos discípulos, somente aos fariseus ou somente ao pai do menino e à multidão, mas se refere a todos. Geração incrédula. Até quando terei que suportar-vos? Essa palavra de Jesus nos recorda um pouco o Evangelho de ontem, do Sermão da Montanha, o trecho em que falávamos na nossa meditação a respeito de caminhar 1 quilômetro, muitas vezes acompanhar o tempo do outro. É algo exigente, é algo pesado. E o Senhor diz, não desiste dele, caminha 2 quilômetros. Se te constrange a caminhar 1, disponha-te a caminhar 2. Não abandone o amor e a caridade. Não perca a paciência, não desista do teu irmão. Jesus aqui, como em um grande suspiro, faz essa declaração, que é um chamado para aqueles que escutam, mas ele não abandona. Estão percebendo, meus irmãos, o testemunho? Trazei-o aqui. E no mesmo instante, Jesus então acolhe a necessidade daquele pai, fala a verdade sobre o estado e a condição dessa geração que ele tem diante de si e define a sua escolha. A minha escolha é não abandonar, é suportar. A minha escolha é fazer forte a vossa fé. E aqui começa um passo importante, porque o diálogo de Jesus com esse pai vai trazer à tona uma declaração e uma súplica que nos acompanhará por toda a nossa vida. Então levaram o menino até Jesus e o pai começa a falar com ele. E Jesus faz as perguntas e o pai conta a história. Não que Jesus não soubesse ou precisasse ser informado da história, mas porque ele tudo sabia, Jesus tudo sabia. Então a gente pergunta, mas por que Jesus então fez a pergunta se ele sabia de tudo? Para poder ajudar o pai a percorrer a história de amor de seu filho. O pai, aquele sofrimento do menino era também um sofrimento do coração daquele pai. Repassar a sua história
é um passo importante quando queremos crescer na fé. Porque hoje tentam nos ensinar de muitos modos e maneiras a viver só o presente e a ignorar a história do passado, sobretudo quando é marcado por páginas dolorosas e difíceis. O homem que teme a Deus e ama o Senhor não tem medo de percorrer a sua história, porque as suas dores contam para ele a respeito da potência de Deus. As dores da nossa história retratam as vezes em que conhecemos a nossa fragilidade e vivemos o poder de Deus sobre a nossa vida. Porque se atravessamos aquelas páginas, foi porque Deus ficou do nosso lado, veio em nosso socorro. Sabemos que foram duras e sem a mão do Senhor não seria possível passar. Então, ao recontar a história da dor ao lado de seu filho, aquele pai recorda também todas as vezes em que ele apelou e suplicou a Deus pela vida de seu filho. Todas as vezes em que ele sentiu medo de perder seu filho e Deus preservou a sua vida. Como pode um pai ver um filho em uma agonia assim tão grande e não pedir, meu Deus, me ajuda, meu Deus, salva meu filho, meu Deus, protege meu filho, porque eu estou colocando tudo e parece que ainda não é suficiente. Sem o Senhor eu não vou conseguir. Então não é apenas recordar as dores que foram passadas naquela história, mas aquela história de dor fala também de uma história de fé, de uma história de esperança, de uma história de oração, de uma história de confiança. Não é sem razão que explode dos lábios daquele pai a afirmação: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha pouca fé. Oh, meu irmão e minha irmã, essa súplica deve ter acompanhado a vida daquele pai por longos anos. Jesus não pergunta para ser informado, mas para dar àquele homem, nem porque quer sentir satisfação em ouvir o sofrimento do outro, mas porque quer ajudá-lo a chegar a esse momento. Deus o conduziu até os pés de seu filho. Deus ouviu a sua súplica de dor pelo seu filho e não quis apenas curá-lo, quis libertá-lo definitivamente, porque a ordem soberana que Jesus declara sobre esse espírito imundo, sobre esse demônio, é de nunca mais voltar. Então nós estamos diante de uma libertação completa e nunca mais entres nele. Olha que grande tesouro a fé daquele homem trouxe para o seu filho. O grande testemunho de fé daquele homem que foi maturado na dor durante anos e que Deus o ouviu e o levou passo a passo até os pés de seu filho. E daquele momento em diante, diante da palavra de Jesus, o menino fica como morto, e essa é uma imagem muito interessante, porque Jesus o toma pela mão. Essa imagem de tomar pela mão a gente vai ver em muitas iconografias, que normalmente se pega pelo pulso, que era uma forma que se marcava, né, o ciclo da vida, até porque a gente sabe que no pulso a gente consegue ver, né, se a pessoa está viva ou não. Então, tomar pelo pulso, isso aparece muito na iconografia de Adão e Eva sendo retirados da mansão dos mortos. Por que não se pega pela mão? Se pega pelo pulso, se toma pelo pulso, como sinal de que se dá e se traz outra vez para a vida. Então, aquele menino que estava como morto, aos olhos de muitos, foi trazido novamente à vida por Jesus, que ele toma pela mão e lhe devolve a seu pai e entrega nas mãos daquele que o ama. O amor leva a Cristo. O amor traz Jesus para perto daqueles
que amamos e que estão sofrendo. E Jesus, na sua infinita misericórdia, concede a graça da sua paz, da sua bênção, do seu perdão. E depois de revigorar a fé no coração daquele que amou, lhe entrega nos braços a pessoa amada para que se possa viver com excelência a caridade. O Senhor restaura a fé e fortalece a fé no coração desse pai. Por meio da fé do coração desse pai, realiza uma obra de misericórdia na vida do filho. E depois entrega o filho ressuscitado, vamos colocar assim, né, que estava morto, agora, pela bênção de Deus, volta à vida. Ou seja, ele que era escravo do inimigo infernal, agora, como homem livre, o devolve a seu pai para que o seu pai possa cuidar dele, possa viver a caridade. O homem com um coração vigoroso na fé está pronto para cuidar do próximo com uma autêntica e profunda caridade. Então esses dois elementos se encontram hoje. Quantas pessoas o Senhor confiou a nós, quantas pessoas nós amamos e desejamos colocar todo o amor do nosso coração, aplicar de fato a nossa caridade pelo bem do outro. Mas é preciso que o Senhor revigore a nossa fé. É preciso que o Senhor nos fortaleça com o seu Espírito, a fim de que nós possamos cuidar daqueles que amamos e que estão sofrendo. Por meio da nossa fé, vamos levá-los até Jesus e vamos também levar até Jesus a nossa insuficiência e fragilidade. E o Senhor, libertando do mal aqueles que amamos e revigorando a fé do nosso coração, vai entregar-nos uns aos outros outra vez, a fim de que possamos nos amar por toda a nossa vida. A fim de que, com fé renovada, possamos cuidar daqueles que nos foram entregues. E a fim daqueles que foram libertos da opressão do inimigo infernal, para que possam viver na liberdade de filhos de Deus a gratidão de serem amados e poderem assim também amar em resposta, como ato de bondade. E hoje, como falava, temos a memória desses dois irmãos, Francisco e Jacinta, que não fizeram outra coisa senão rezar por nós. Foram alcançados pela Virgem Maria, foram escolhidos pela Santa Mãe de Deus para receber a mensagem de Fátima a todos nós, a oração pelos pecadores, a oração para que o Senhor livre das garras do inimigo infernal todas as almas, a fim de que nenhuma delas se perca. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei, Senhor, principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Essa súplica acompanhou o coração dos pequeninos e acompanha a inteira Igreja de Cristo até hoje. Por corações tão doces e simples, nos foi entregue tão bela oração e nos foi dado o chamado, a admoestação, a abraçarmos esse compromisso, de rezarmos incessantemente pela conversão dos pecadores e a suplicarmos incessantemente a misericórdia de Deus. E que por meio da sua misericórdia o Senhor livre das cadeias do inimigo infernal todas as almas, a fim de que nenhuma se precipite nas profundezas do inferno. E ainda o anjo ensinou em Fátima aos pequeninos que depois transmitiram essa oração e que permanece sendo oração viva no seio da Igreja até hoje. Essa oração de desagravo e de amor ao Santíssimo, ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Ó meu Deus, eu creio, adoro, espero e te amo. E te peço perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não te amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos adoramos profundamente e vos oferecemos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em
todos os tabernáculos da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com os quais ele é ofendido. E pelos méritos infinitos do Sagrado Coração de Jesus e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, vos pedimos a conversão de todos os pobres pecadores. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jacinto, de Santa Jacinta e de São Francisco, Marto, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Santíssimo Rosário de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.